E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério pra caramba, câncer. Galera, essa doença é um pesadelo e a gente precisa se cuidar ao máximo para evitar qualquer risco, né? E o pior é que muitas vezes a gente coloca em risco a nossa saúde sem nem saber, só por causa da comida. Então, para você não cair em nenhuma roubada, preparei essa lista com os 10 alimentos mais perigosos que você precisa evitar para se manter longe do câncer. Fica ligado aí. A gente começa a lista com um clássico, né? Quem nunca foi feliz com um baconzito no café da manhã ou um salame no lanche? Mas infelizmente a verdade é que essas carnes processadas, como salsicha, linguiça, bacon, presunto, salame, todas elas já são cheias de conservantes pra caramba. E adivinha só, esses conservantes são um dos grandes vilões da história, porque aumentam muito o risco de desenvolver câncer. A Organização Mundial da Saúde já classificou as carnes processadas como cancerígenas para o ser humano, tipo nível máximo de alerta. Eles não falariam à toa, né? Então já sabe, né? Se quiser se cuidar de verdade, é melhor maneirar no consumo dessas carnes processadas. Os refrigerantes. Quem resiste a um copão gelado, ainda mais no calor? Mas por trás dessa delícia refrescante se esconde um perigo para lá de preocupante: o risco aumentado de câncer. Os refrigerantes são basicamente bombas de açúcar e aditivos químicos. É açúcar para dar e vender, corante para deixar tudo bonitinho, aromatizante para enganar o nosso cérebro. Então, a dica é clara como água, literalmente. Troque o refrigerante por opções mais saudáveis como água, sucos naturais sem açúcar e chás gelados. Batata frita, pastelzinho, coxinha. Impossível resistir a um petisco frito, né? Mas segura a onda aí. Esses alimentos, tão queridos por nós, escondem um lado obscuro, a acrilamida. A acrilamida é uma substância cancerígena que se forma durante a fritura, principalmente em alimentos ricos em carboidratos, como batata, mandioca e farinha. Então a gente já sabe fritura só de vez em quando em pequenas quantidades e, de preferência, em casa, onde você pode controlar a temperatura do óleo e o tempo de fritura. Capítulo 4. Carnes grelhadas. Cuidado com o churrasquinho. Domingo de sol, família reunida, churrasquinho rolando. Parece o paraíso, né? Mas cuidado! Aquele churrasquinho que a gente tanto ama pode esconder perigos à saúde, sabia? Quando a carne é grelhada em altas temperaturas, principalmente na brasa, ocorre a formação de compostos químicos chamados aminas heterocíclicas HCA e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos HPA, que são altamente cancerígenos. Mas calma, não precisa abolir o churrasco da sua vida. Dá para diminuir os riscos com algumas medidas simples, como evitar que a chama fique muito alta, retirar a gordura visível da carne, usar marinadas ácidas com limão ou vinagre e, claro, evitar queimar a carne. Capítulo 5. Alimentos enlatados. Práticos, mas nem sempre seguros. A praticidade dos alimentos enlatados é inegável, né? Mas será que vale a pena abrir mão da saúde em nome da praticidade? Muitos alimentos enlatados, como molhos de tomate, legumes, frutas em calda e até peixes, possuem um revestimento interno que contém uma substância chamada bisfenol A, BPA. O BPA é usado para evitar a ferrugem e a deterioração do alimento, mas infelizmente ele pode migrar para o alimento, principalmente quando a lata é aquecida ou exposta ao sol. A dica aqui é optar por alimentos frescos ou congelados sempre que possível. E se precisar mesmo usar enlatados, escolha aqueles que vêm em embalagens livres de BPA, que já estão disponíveis em alguns mercados. Capítulo 6. Adoçantes. Artificiais. Doçura ou amargura. Vou trocar o açúcar por adoçante, assim fico livre dos riscos. Se liga que a história não é bem assim, não.
Os adoçantes artificiais, como aspartame, sacarina e sucralose, podem parecer a solução perfeita para quem quer cortar o açúcar, mas a verdade é que eles também podem trazer riscos à saúde, incluindo o aumento do risco de câncer. Vários estudos já associaram o consumo de adoçantes artificiais ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como o câncer de bexiga, de cérebro e leucemia. A melhor saída? Reduza o consumo de açúcar aos poucos, sem substituí-lo por adoçantes artificiais. Opte por adoçar os alimentos com moderação, usando alternativas mais saudáveis, como mel, melado de cana, açúcar de coco ou, simplesmente, apreciando o sabor natural dos alimentos. Salgadinhos, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, temperos prontos. Quem nunca se rendeu à praticidade dos alimentos ultraprocessados? Mas, por trás da praticidade e do sabor irresistível, escondem-se perigos que você precisa conhecer. Esses alimentos são verdadeiras bombas de calorias, gordura trans, sódio, açúcar e aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Estudos indicam que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está diretamente relacionado ao aumento do risco de desenvolver diversos tipos de câncer, como o câncer de intestino, de mama, de próstata e de estômago. A dica aqui é clara: evite ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Dê preferência aos alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras e carnes, e cozinhe mais em casa, controlando os ingredientes e a forma de preparo dos alimentos. Uma cervejinha gelada no final de semana, um vinhozinho no jantar, o álcool faz parte da nossa cultura, né? Mas é preciso ter cuidado. O consumo excessivo de álcool está diretamente relacionado ao aumento do risco de desenvolver diversos tipos de câncer. Estudos mostram que o álcool pode danificar o DNA das células, aumentando o risco de mutações que podem levar ao câncer. Além disso, o álcool pode aumentar a produção de radicais livres no organismo, que também contribuem para o desenvolvimento de câncer. Se você bebe, faça isso com moderação. Para as mulheres, o ideal é não ultrapassar uma dose por dia e para os homens, 2 doses por dia. E lembre-se, se você não bebe, não comece. Leite integral, queijos amarelos, manteiga. Os laticínios integrais são deliciosos e fazem parte da nossa alimentação, mas cuidado! O consumo excessivo desses alimentos pode aumentar o risco de desenvolver alguns tipos de câncer. Estudos indicam que o consumo excessivo de laticínios integrais pode aumentar os níveis de um hormônio chamado IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina 1 no organismo. Esse hormônio está relacionado ao crescimento e desenvolvimento celular, mas, em excesso, pode estimular o crescimento de células cancerígenas. A dica aqui é moderar no consumo de laticínios integrais. Opte por versões desnatadas ou com baixo teor de gordura, que contém menos calorias e gordura saturada. Outra dica é variar o consumo de leite de vaca com outras opções vegetais, como leite de amêndoa, leite de coco ou leite de soja. Sal de cozinha, temperos prontos, alimentos processados. O sal está em tudo! E o pior é que a gente nem se dá conta da quantidade de sal que consome por dia. O consumo excessivo de sal pode irritar e danificar o revestimento do estômago, aumentando o risco de desenvolver gastrite, úlceras e até mesmo câncer de estômago. Além disso, o excesso de sal pode aumentar a pressão arterial, o que sobrecarrega o coração e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A dica aqui é prestar atenção nos rótulos dos alimentos e escolher aqueles com menor teor de sódio. Evite adicionar sal extra aos alimentos e utilize temperos naturais como alho, cebola, ervas frescas e especiarias para realçar o sabor dos seus pratos. E aí, galera, depois dessa lista completa, deu para ter uma noção da seriedade do assunto, né? A gente precisa realmente prestar atenção
no que coloca para dentro do nosso corpo. Mas calma, não precisa se desesperar, nem virar um robô da salada. O importante é ter equilíbrio e bom senso. Claro que ninguém vai deixar de comer um churrasquinho com os amigos ou um docinho de vez em quando, né? A chave é a moderação. Evite o consumo excessivo desses alimentos perigosos e, sempre que possível, opte por alternativas mais saudáveis. Compartilhe esse vídeo com a galera para todo mundo ficar ligado nos perigos escondidos na comida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dica de saúde. Até a próxima!